Nós vamos tentar explicar aqui, não como, mas quem e por que iniciou a guerra entre a OTAN e a Federação Russa na Ucrânia. Para isso, nós precisamos primeiro falar o nome de três personagens, todos os três alemães. Robert Habeck e Annalena Baerbock, os dois são do Partido Verde alemão. E Ursula von der Leyen era ex-ministra da Defesa alemã e atualmente é a chanceler, vamos dizer assim, a presidente da Comissão Europeia, a governante da União Europeia. São esses três alemães. Além desses três alemães, acrescentem a finança, certo? A banca, os especuladores, os financistas, principalmente americanos. Então, esses são os responsáveis pela guerra. Como assim, líder? Como é que a banca finança, principalmente uma associação entre holandeses e americanos, e essas três figuras alemãs patéticas são responsáveis pela guerra? Pessoa, entenda em primeiro lugar que uma guerra é política por outros meios. Certo? Já dizia von Clausewitz. E política em favor de quem? Bom, nós temos que sempre nos perguntar quem ganha. Quem ganha com o assassinato da União Europeia? Quem ganha com essa desgraça toda? Quem ganha com o empobrecimento de milhões, dezenas de milhões de europeus? Quem ganha com a desindustrialização massiva do continente e a destruição da Alemanha enquanto potência econômica? Então vamos lá. Financeiramente, vamos pegar o verde dólar, quem ganha é a banca. Porque tem tudo a ver com especulação. Ideologicamente, quem ganha são os outros verdes, certo? Os fanáticos. Vamos deixar claro aqui que eu não sou oqueísta. Na verdade, eu tenho um desprezo profundo por oqueístas, certo? Desprezo profundo. Isso tem que ficar claro. Por que tem que ficar claro? Porque acusa-se a Rússia de muitas coisas. Mas o Putin, por exemplo, não é machista. Algumas das ministras mais importantes da Federação Russa são mulheres. Perfeito? Altos cargos nas Forças Armadas russas são preenchidos por mulheres. Isso é uma coisa. Outra é você contratar, elevar uma mulher em posição de poder, mesmo sem ela ser competente, apenas por ser mulher. Esse é o princípio oqueísta. Certo? É difícil compreender como nulidades intelectuais e morais, como Victoria Nuland dos Estados Unidos, a Annalena Baerbock da Alemanha e a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, conseguiram chegar em cargos de poder. Elas são um arquétipo da incompetência, da nulidade, certo? É patético que pessoas como ela... Aí você pensa, bom, mas e o Bozo? Sim, o Bozo é um exemplo de que entre os homens isso é comum. Pateticamente incompetente, o imbecil de inteligência limítrofe e ideia estreita. Ruim para nós, não é? Não está destruindo nosso país? Não está acabando com o nosso povo? Então, as mulheres conseguiram fazer igual. Mas isso não tem muita coisa a ver com gênero, não. Tem a ver, como eu disse, com finança. Olha só, resumidamente, o que aconteceu. O plano era um plano, é um plano. Desde o início é desindustrializar a Europa para diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Repare, não é questão de reduzir o consumo, de pensar numa sociedade menos consumista. Não, não. Escraviza os europeus para eles serem capazes apenas de pagar por altíssimas contas de energia e dar lucros enormes para a finança. Como assim? Quando a gente pensa em geração de energia elétrica, a gente pensa em empresas, em indústrias. Só que esse povo não está pensando em empresas e indústrias, ele está pensando em ações, faturamento, companhias, certo? Pensa o seguinte, o custo da extração do gás, do transporte do gás, da distribuição do gás, efetivamente não aumenta muito. Mas se o custo do gás aumenta, isso quer dizer que os lucros aumentam exponencialmente. Se o preço do gás aumentou 860%, e aumentou 860%, mas isso na Alemanha.
o custo da extração, do transporte, de todo o resto, aumentou menos que isso, a diferença se chama lucro. É isso que os capitalistas querem, certo? E outra, o mercado do gás era muito regulado, exatamente para evitar grandes flutuações que prejudicassem os consumidores e a indústria da União Europeia e da Alemanha. Esses infelizes conspiraram para que a fonte confiável de gás da Europa, a Gazprom russa, não fornecesse mais gás para a Europa. Sem uma fonte confiável, não haveria fontes confiáveis e, portanto, o mercado oscilaria, que é um jeito de dizer que, em função disso, os preços variariam enormemente, dando imensos lucros para o mercado financeiro. Então, a guerra foi para o mercado financeiro faturar horrores, pegando parte do dinheiro que era dado para a indústria. Não é uma questão do quanto gás custa no seu processo de extração, processamento e distribuição. É uma questão do quanto o preço do gás pode flutuar e gerar lucros para conglomerados financeiros, para bancos, para financistas. É isso. Desde o início a ideia era essa, acaba com a Gazprom, né? Não tem jeito de acabar com a Gazprom, mas você pode impedir a Gazprom de vender gás barato, de qualidade confiável para a Europa. Porque se o gás é barato, de confiável qualidade, os preços não vão variar. E se os preços não variam, como é que a finança ganha dinheiro? Como é que os especuladores ganham dinheiro? Não ganham. Coloque idiotas do Partido Verde, fanáticos, para fazer o serviço sujo, certo? Coloque duas deslumbradas incompetentes, como a Annalena Baerbock e a Ursula von der Leyen, trabalhando em conjunto com um completo imbecil, certo? Tipo Robert Habeck, ok? Esses vão conspirar para acabar com a energia nuclear, para acabar com o carvão, para acabar com o gás e com o petróleo, exatamente fontes confiáveis de energia. Sem fontes confiáveis e baratas de energia, as empresas, as pessoas e os governos vão ter que recorrer a fontes instáveis e caras de energia. A energia verde. Essa energia verde é um mercado muito flutuante e que, portanto, dá enormes quantidades de lucro. Foi o nome desse lucro que a guerra foi travada. Era preciso impedir os russos de continuar vendendo gás barato, de qualidade e confiável para a Europa. E a única maneira de fazer isso era através de uma guerra. Por isso ela foi gestada durante 8 longos anos. Certo? Durante 8 longos anos, os europeus se prepararam para a guerra. Ou vocês acham que a enorme quantidade de força de defesa que o exército ucraniano fez em toda a Ucrânia, em toda a Novorússia, foi feito do dia para a noite? Não. Foram 8 anos cavando, preparando e armando complexos. É isso. A guerra e a destruição do continente europeu, porque a taxa de desemprego está altíssima, porque a inflação está muito alta, porque nunca houve tanta gente pobre na Europa e o inverno ainda nem chegou. Tudo isso foi para que a finança ganhasse dinheiro, com a cumplicidade e o apoio dos imbecis radicais verdes. É isso. Quando a Annalena Baerbock fala que não está se preocupando com o que os alemães eleitores dela estão pensando, ela está dizendo a verdade. Porque a imbecil jura que está fazendo um serviço para a humanidade. Certo? A pateta jura que é um serviço para o bem de todos o que ela está fazendo. Da mesma forma, a Ursula von der Leyen, quando ela disse em fevereiro, antes da guerra, que a Europa não precisava da Rússia, nem do gás russo, ela não estava fazendo uma análise. Ela estava preparando os europeus para não consumirem gás. Barato, pelo menos, né? Porque a ideia desse povo é que se você cobra caro, vai ser menos consumido. Sabe aqueles veganos e vegetarianos que comemoraram o preço muito alto da carne? Porque aí as pessoas iriam comer menos carne? Os filhos de uma... Tem dinheiro para comprar verdura, nozes, não é? Eles têm. Verduras, nozes, amêndoas, comidas caras que podem substituir a proteína animal. Mas e as pessoas pobres? De onde elas vão tirar a proteína? Do rabo? Não é um problema para os veganos que acham que foi muito bom o preço da carne subir. Esse tipo de filho de uma... verde, que conspirou com a finança também verde, só que verde euro, verde dólar, para desencadear a crise com a Rússia e lascar com todos os europeus. Então foi por isso que aconteceu a guerra. Só que o Putin é um homem.
A Rússia não é uma nação de moles, de imprestáveis e inúteis. Ela vai enfrentar o Ocidente e vai ganhar. Então o Ocidente, basicamente, capitalismo neoliberal oquista, vai ser derrotado. Com a graça, a força e a determinação eslava. Até.